A todos. É muito bom estar aqui. Juninho, na verdade, Juninho me fez o convite. Eu acho que mais ou menos um mês. Não foi mais ou menos isso? Pastor, você pode no final de agosto pregar no culto que nós fazemos na sexta-feira, vai ser lá em casa. E eu gostaria que você levasse a palavra. E como eu dou aula na UERN, eu disse, olha, Juninho, não é que a gente vai orar para a greve continuar, mas se eu continuar em greve, eu vou estar aqui vou estar lá na casa, em sua casa. O tempo foi passando e a greve não parou. E eu sou grato a Deus, não pela greve, mas por estar aqui com vocês e ter a oportunidade de trazer a palavra. Então, eu queria antes apresentar meus meninos aqui. Esse pequeno aqui, que está com a camisa goiaba, é aqui Noan. Esse aqui é Ariel, minha esposa Mônica. Todo muito colorido aqui, o verde, o goiaba, está ali essa morena de rosa. É a minha família. E já gostei do que o irmão falou aqui essa noite. Pastor, fique à vontade para trazer a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, olha, nós temos visto na igreja teatro, dança, coreografia, música, mas nada disso substitui uma boa pregação. Nada disso substitui uma palavra bem explicada, bem pregada e com o direcionamento do Espírito Santo. Nada disso substitui. A palavra de Deus, ela deve ser o foco. Eu gosto de dizer para os meninos lá do Ministério de Louvor da Betel, olha, o que é mais importante? É mais importante falar a Deus ou ouvir a Deus? Qual é mais importante, meu irmão? Ouvir a Deus. Então, quando nós cantamos, quando nós oramos, nós falamos a Deus. Mas quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos uma boa pregação bíblica, nós estamos ouvindo a Deus. Então, é muito bom ver que os irmãos têm essa preocupação de que a palavra de Deus seja pronunciada. E essa noite, Deus colocou em meu coração para que eu visse falar sobre escolhas, as escolhas da vida. E eu tinha um professor, que por sinal, nem crente ele era, até ateu ele era, e ele disse uma coisa que, quando eu fazia faculdade de ciências sociais, ele me disse e que me marcou. Ele disse assim, olha, qualquer ser humano pode pensar o que quiser, falar o que quiser e fazer o que quiser. Ele dizia, essa primeira parte todo mundo aplaudia. Aí a segunda parte, complementando esse pensamento dele, era, mas saiba que o que você pensar, o que você falar e o que você fizer traz consequências sobre sua vida. Então, olhe o que você pensa, olhe o que você fala e preste atenção no que você faz. Eu posso chamar essa ideia dele de livre-arbítrio. Deus nos criou seres livres. Nós temos liberdade, nós temos uma liberdade que ao mesmo tempo é o poder de escolher. Poder de escolher obedecer a Deus ou o poder de escolher de desobedecer, sabendo que nossas escolhas trazem consequências. Há três grandes escolhas. Antes de ler o texto aqui, eu queria falar nessas três grandes escolhas da vida, que eu considero as três grandes escolhas da vida. A primeira grande escolha da vida é a quem você vai adorar. É a primeira e mais importante escolha da vida. É em quem você vai crer, a quem você vai entregar a sua fé. É a primeira grande escolha da vida, porque dessa escolha, essa escolha, se for bem feita, pode trazer coisas boas ou ruins durante toda a sua vida. A segunda grande escolha é com quem você vai se casar. Eu digo isso para os jovens. A primeira grande escolha é quem você vai crer. A segunda grande escolha, quando você olha para o que Deus ensina, é a mulher ou o homem com quem você vai compartilhar essa peregrinação que é a vida. A terceira grande escolha é como você vai se sustentar. Primeira grande escolha, quem você vai crer. A segunda grande escolha, com quem você vai viver a vida, com quem você vai casar e criar sua família. E a terceira grande escolha é como você vai se sustentar nesse mundo. Com que você vai gastar suas energias,
para que gere o pão de cada dia e você viva. Então Deus é um Deus que desde o início, desde o capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que Deus é um Deus de escolhas, que possibilita que o homem decida alguns rumos de sua vida. Então eu queria que os irmãos, nós vamos passear pela Bíblia hoje aqui, mas primeiro vamos começar em Gênesis 3. Então Gênesis 3, os irmãos sabem que Deus tinha colocado no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente pode até ler esse texto aqui, é Gênesis 2, 15, 16 e 17. Depois vamos para o 3. Olha, vamos lá. Gênesis 2, 15, 16 e 17 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus estava aqui inaugurando a liberdade do homem. Olha, você pode comer de todas as árvores que estão nesse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, escolher comer, você vai trazer consequências sobre sua vida. Aqui Deus estava criando o homem livre. Às vezes alguns jovens me questionam: pastor, por que o Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, sabendo que o homem ia pecar? Claro, tinha um plano de Deus na história, mas o homem não seria semelhante a Deus se não tivesse esse potencial de escolha. Veja que quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança. Então Deus é um ser livre e criou o homem também um ser livre. Só que o homem obedeceu à voz da serpente e, ao invés de obedecer à voz de Deus, ouviu a voz da serpente e consequentemente trouxe o pecado sobre o mundo e todas as consequências desse pecado. Porque no capítulo 3 vai dizer que a serpente, capítulo 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, assim como Adão e Eva não souberam gozar da liberdade que eles tinham lá no paraíso, no Éden, ainda hoje os seres humanos não sabem viver a liberdade que Deus lhes dá. O ser humano é livre, só que a maioria das pessoas vivem essa liberdade distante de Deus. E claro, ser livre não significa fazer o que quiser, quando bem entender e com quem quiser. Então, isso é libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Eu gosto de dizer: olha, nós somos livres, nós que somos crentes, nós somos livres sim, mas nós somos livres dentro do quintal de Deus. Nós somos livres dentro do quintal de Deus. Dentro da vontade de Deus eu posso fazer o que eu quiser. A partir do momento que eu saio do quintal, eu peco contra Deus. E já não posso chamar isso de liberdade, mas de libertinagem. Então, Deus criou o homem livre, à sua imagem e semelhança. Adão e Eva escolheram pecar contra Deus. E no decorrer da história, Deus coloca ao homem outras escolhas. Por exemplo, em Gênesis capítulo 4. Os irmãos, deixem a Bíblia aberta, que nós vamos viajar um pouco por ela. No capítulo 4, Deus se encontra com Caim. E Caim estava com ciúmes de Abel, porque a oferta e a pessoa de Abel foi aceita por Deus, ao passo que Caim e a oferta não foram aceitos por Deus. E capítulo 4, versículo 6, Deus chega para Caim e diz:
por que andas irados e por que descaiu o teu semblante? E Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Como é que tem na tua Bíblia aí? Versículo 7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Não sei se tem uma versão diferente da minha aqui. Como é que tem até alguma versão diferente da minha? Precisa vencer o seu desejo. Mas entenda, Deus diz: olha, o pecado está dentro do seu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo, a sua natureza é contra ti, mas a ti cumpre dominar essa natureza. Então Deus, nós percebemos, tanto no pecado lá de Adão e Eva, como também aqui, no caso de Caim. Está dando microfone, vamos só baixar um pouquinho. Está dando microfone. Então aqui os irmãos percebem aqui que Deus deu liberdade ao homem, mas e nesse caso aqui a coisa é mais séria ainda, porque Deus orientou a Caim para que não procedesse mal. Só que Caim decidiu optar por desobedecer a Deus e matou o seu irmão. Mais uma escolha errada. Mais uma escolha errada. A escolha errada de Adão e Eva, a escolha errada de Caim. Só que no capítulo 6, meus queridos, do capítulo 1, depois do pecado até o capítulo 5 e o início do capítulo 6, corrupção geral da humanidade. E no meio dessa humanidade corrupta, existiu um homem que escolheu obedecer a Deus. Quem foi esse homem? Noé. Então no capítulo 6, no versículo 9, diz que, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé escolheu andar com Deus. Enquanto Adão e Eva transgrediram o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, enquanto Caim transgrediu e não dominar o seu espírito vingativo e matou o irmão, Noé, no meio de uma geração pervertida, Noé decidiu amar a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós estamos vivendo em uma geração pervertida. A nossa cultura, a cultura brasileira, é profundamente pervertida. Prestaram atenção nisso? As músicas que nós escutamos nas rádios aí, quando você liga a televisão, até mesmo a moda que faz sucesso no Brasil, a moda sensual, enfim, nós participamos de uma cultura que é extremamente pervertida, uma cultura idólatra, que coloca outros ídolos ao lado do Senhor Jesus Cristo, querendo conciliar, uma cultura de corrupção. É só você olhar para os nossos governos, como são corruptos, uma cultura onde até mesmo no dia a dia você percebe a mentira, você percebe a vaidade, o orgulho. Então nós estamos vivendo numa cultura suja, pervertida, manchada pelo pecado. Mas eu quero dizer que cabe a nós escolhermos se iremos viver conforme o padrão do mundo ou conforme o padrão de Deus. Amém? Cabe a nós. Nós vamos viver segundo o padrão do mundo ou segundo o padrão de Deus? Noé, no meio de uma geração pervertida, Noé decidiu andar com Deus. E tem uma coisa maravilhosa aqui, não sei se os irmãos perceberam, que a santidade de Noé, o compromisso de Deus, a aliança entre Noé e Deus, fez com que Noé abençoasse sua esposa, abençoasse seus 3 filhos e abençoasse suas 3 noras. Porque a Bíblia não diz que a mulher de Noé andava com Deus. A Bíblia não diz que os 3 filhos de Noé andavam com Deus. A Bíblia não diz que as 3 noras de Noé andavam com Deus. A Bíblia diz que Noé, o líder de sua casa, andava com Deus. E por causa dessa fé que ele tinha depositado somente em Deus, a família inteira foi salva. Claro, nós sabemos que a responsabilidade é individual, mas também nós sabemos que se você é uma pessoa firme no Senhor e que anda conforme a vontade do Senhor, a sua fidelidade ao Senhor pode influenciar gerações.
Se você é um homem fiel a Deus, a sua fidelidade pode influenciar a sua esposa. Se você é uma mulher fiel a Deus, a sua fidelidade pode influenciar o seu esposo. Se você é um homem e uma mulher fiéis a Deus, sua fidelidade com certeza vai influenciar os seus filhos. Porque vai ensinar seus filhos a escolherem Deus, seguirem Deus e viver segundo o Evangelho do Senhor. Então, quando nós passamos a Bíblia, lá na frente, o que é que acontece? A geração dos filhos de Noé, com medo do dilúvio, decidem construir o quê? A Torre de Babel. Mais uma vez escolheram aquilo que não agrada a Deus, porque escolheram fugir de Deus. Então, quando os irmãos passam suas Bíblias, chega no capítulo 11 e vê a Torre de Babel. Vamos construir uma torre enorme para que, quando Deus mandar outro dilúvio, esse dilúvio não nos alcance. Olha a rebeldia humana. Olha quando o homem ele escolhe mal, porque a natureza dele é pecaminosa. Somente com a luz do Evangelho de Cristo é que nós podemos realmente escolher a Cristo. A partir do capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão tinha a opção de seguir ou não o que Deus tinha proposto a ele. Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão juntou suas coisas, juntou os seus e foi para um lugar que não sabia onde era, mas foi porque decidiu obedecer a Deus. E lembrando que Abraão, que era da terra de Ur dos Caldeus, uma terra extremamente idólatra, o pai de Abraão, para os irmãos terem uma ideia, era um artífice, era alguém que fazia imagem de escultura de deuses que eram adorados. Só que Abraão decidiu seguir apenas a Jeová, apenas ao Deus vivo, e obedeceu a Deus e foi para a terra onde Deus o enviou. E ele recebeu de Deus a promessa de que dele sairia uma grande nação. Então os irmãos percebem as escolhas que os homens fazem ao longo da história da Bíblia. Alguns escolhendo mal, outros escolhendo bem. Deus também escolheu Moisés, e Moisés retrucou no início em seguir a ordem divina, mas Moisés seguiu a ordem divina. José do Egito também, um homem temente a Deus, e um homem que escolheu seguir a Deus, mesmo vivendo no Egito. Por isso que não há desculpas para o pecado, para alguém argumentar, eu caí, eu sou uma pessoa infiel a Deus, é porque o ambiente que eu trabalho é pesado, é porque a minha família é difícil, é porque só tem eu de crente na minha família. Não é argumento para desobedecer a Deus. Não é argumento. José, por exemplo, Abraão veio lá na terra de Ur dos Caldeus. José, ele estava onde José? Foi governador de onde José? José do Egito, uma nação rica e extremamente idólatra. Mas José não negou ao Deus de seu pai. José continuou adorando ao Deus de Isaac, de Jacó, então ao Deus de Abraão. José foi fiel a Deus, ele escolheu ser fiel a Deus. Lembra de Daniel? Capítulo 1, versículo 8. Daniel, pois, firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Escolheu ser diferente no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração pecaminosa. E há um texto aqui que eu quero que os irmãos leiam comigo, Deuteronômio capítulo 30, os irmãos podem ler comigo. Deuteronômio capítulo 30, quando Josué estava ali prestes a entrar em Canaã, na terra prometida. Olha o que Deus diz para Josué e para o povo, para Moisés, para Josué e para o povo. Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Podemos ler, amém?
Deuteronômio 30, versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Hoje eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a outra palavra que aparece no texto é escolhe. Escolhe. Escolhe, sabendo que se escolheres diferente dos meus mandamentos, da minha vontade, há consequência do sofrimento. Se escolheres bem, e o que significa escolher bem? Escolher bem significa escolher a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Amém? Escolher a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Porque a nossa vontade é a vontade que luta contra a nossa alma. Por exemplo, se um homem vive totalmente entregue aos seus instintos, qual vai ser o fim desse homem? Imagine que Deus dissesse para o homem: olha, faça o que você quiser. Se Deus dissesse hoje para o homem, qual seria o fim desse homem? A morte, a autodestruição. Quando nós obedecemos a Deus, a consequência é a vida. Quando nós desobedecemos a Deus, a consequência é a morte. Então nós percebemos que desde o início Deus tem oferecido ao homem as escolhas, tem dado essa liberdade. Só que a maioria da humanidade, a maioria das pessoas não escolhem a Deus. A maioria das pessoas escolhem fazer suas próprias vontades, satisfazer seus próprios desejos. E isso traz consequências. Deus levantou muitos profetas. Nós vemos aqui muitos profetas para guiar o povo de Israel. O povo de Israel, ele mergulhava na sua própria vontade e começava a pecar e dava as costas a Deus. E Deus enviava exércitos e nações inimigas para disciplinar o seu povo. E Deus levantava profetas para chamar o seu povo ao arrependimento. E Israel, ele viveu, a história do povo de Israel é uma história que nós podemos chamar de um ciclo de pecado, de impenitência. Porque o povo, Deus abençoava o povo, o povo prosperava. Quando o povo prosperava, dava as costas a Deus. Aí Deus disciplinava. Quando o povo estava em sofrimento, Deus levantava um profeta que chamava o povo ao arrependimento. O povo se arrependia e voltava para Deus. E Deus abençoava esse povo. E quando esse povo voltava a crescer novamente, esquecia de Deus novamente. E Deus disciplinava novamente. E Deus levantava um profeta novamente. E o profeta pregava, e esse povo se arrependia. E esse ciclo que parece que não acaba nunca, porque ainda hoje é possível ver esse ciclo de pecado, de impenitência, de falta de arrependimento. E às vezes nós vivemos esse ciclo, às vezes eu e você que somos crentes, vivemos esse ciclo, nós pecamos contra Deus, e Deus nos disciplina, e quando nós esquecemos da disciplina, nós voltamos a pecar, e o fato é que horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então o melhor é obedecer a Deus, o melhor é buscar intensamente uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Quando os profetas se calaram por um tempo, veio João Batista, e o que é que João Batista pregava?
arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Chega o Messias, o nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo, e João Batista diz: olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele seguiu. Glória a Deus, Jesus. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, tão grande é Cristo. Então foi isso que João Batista disse para aquela geração. Só que essa geração, alguns dos que seguiam Jesus, apenas seguiam Jesus, mas não criam em Jesus. Olha que coisa. Eu não sei como você que está escutando essa mensagem vive sua fé. Se você é daqueles que diz que crê em Cristo, mas vive como se Deus nunca existisse. Na teoria você é um crente, na prática é um ateu. Na teoria ora, lê a Bíblia, mas na prática é desonesto, é malicioso, é avarento, não se preocupa com o outro, não obedece aos 2 grandes mandamentos, que é amar a Deus com todo o ser e amar o próximo como a si mesmo. Então, essa situação que eu estou colocando aqui, crente na teoria e ateu na prática, é uma situação que me preocupa. Por exemplo, quando nós olhamos nos jornais aquelas estatísticas sobre o número de evangélicos no Brasil, aqui, até 2020, sei quantos milhões, sei quantos por cento da população, e muitos se alegram: olha aí, pastor, que coisa maravilhosa, Deus está salvando o nosso país. Mas só que quando eu vejo na prática, eu não vejo as consequências dessa conversão, dessa suposta conversão. Ora, se eu me converto de verdade, o que é que vai acontecer em minha vida? Eu vou experimentar transformação de vida no meu ser. E, consequentemente, o meu local de trabalho vai ser melhor, minha família vai ser melhor. E por quê? Porque há muitos crentes vivendo aqui. Por isso que é um lugar tranquilo. Então, se é tranquilo, tudo bem. Mas quando há muitos crentes vivendo aqui, mas os crentes são os mais complicados, os que gostam mais de confusão, tem alguma coisa errada nessa história. Então, nós temos que ter essa preocupação de não apenas professar a fé em Cristo, mas viver de fato, de verdade, a fé que nós professamos no Senhor Jesus Cristo. Viver de verdade, servir a Deus de verdade, e não de maneira hipócrita. Jesus, lá em Mateus, os irmãos podem ler, Mateus capítulo 7, os irmãos querem que os irmãos acompanhem comigo. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13. Mateus 7, 13. Mateus 7, capítulo 7, versículo 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que escolhem a porta estreita, o caminho apertado. São poucos. A maioria das pessoas caminham para a perdição. São muitos que caminham para a perdição. São poucos os que escolhem de verdade pagar o preço, levar sua cruz. São poucos, meus irmãos. São poucos. E às vezes, esses muitos que estão caminhando para a perdição, às vezes estão dentro das igrejas. Eles estão dentro da igreja. Ou seja, vão para o inferno com a Bíblia na mão. Mas como assim, pastor? Estão lá ouvindo a palavra de Deus, mas não obedecem a palavra de Deus. Cantam os corinhos, fazem até orações, mas é só naquele momento religioso. No dia a dia essa pessoa esconde que é crente e não professa sua fé e não obedece e se envolve em negócios escusos, sujos. Então esse tipo de fé não conduz ninguém a Cristo ou ao céu. Então a porta é estreita, o caminho é apertado. Aí mesmo no capítulo 7, Jesus coloca outra situação de escolha. Capítulo 7, versículo 24. Leiam comigo. Eu disse para os irmãos que nós iríamos passear na Bíblia e nós vamos aprender muito.
Amém. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado à palavra de Deus. E tinha 4 tipos de solos. O solo à beira do caminho, que as aves vieram lá, né? Que o diabo veio e tirou a semente. Tinha aquela palavra que foi semeada em terreno rochoso, que não tinha como criar raízes. Tinha aquela entre os espinhos e tinha aquela em boa terra. O coração que absorve e dá frutos. Se nós formos fazer uma porcentagem aí a partir desses 4 solos, nós vamos chegar à seguinte conclusão: nós lançamos a semente. Lançamos. Apenas 25% absorve essa palavra e gera fruto. 4 solos, 3 solos não absorveram a palavra. Então nós lançamos a semente. Por exemplo, eu estou pregando a palavra com toda tranquilidade e lendo os textos bíblicos, mas eu não sei quantos corações estão como aquele solo que absorveu, aberto para o que Deus mandar. Então, a escolha era não ouvir a palavra, mas praticar ou não a palavra de Deus. Para nós encaminharmos aqui para a conclusão, já quero que os irmãos passem as páginas de sua Bíblia para Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, vamos ler só um versículo que dá para entender o que eu quero mostrar. Romanos 14, 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. O texto diz: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O julgamento de nossas escolhas será feito por Deus. As escolhas que nós fazemos, é Deus quem vai julgar as nossas escolhas. Mas o interessante aqui nesse texto é que a responsabilidade é individual. Nós podemos até influenciar positivamente ou negativamente a uma pessoa, mas o fato é que diante de Deus não há desculpas. Paulo vai dizer, né, em Romanos capítulo 1, que não há nenhum homem que possa apresentar diante de Deus uma justificativa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Ninguém pode dizer: Senhor, eu não creio no Senhor porque o meu marido ou o meu filho era um mau crente. Não importa. O que importa é que você decidiu não crer em Cristo. E quando alguém decide não crer, a consequência dessa não fé é a condenação eterna. É o inferno. É o lago que arde com fogo e enxofre. Então, a responsabilidade é individual. Nós pregamos a palavra, nós lançamos a semente, nós vivemos o Evangelho no dia a dia, mas no fundo e no fim, quem vai decidir é o pecador. Ele vai decidir se quer ou não Cristo, se quer confessá-lo como Senhor ou rejeitá-lo e perecer no inferno. Então, a palavra do Senhor, os irmãos já estão percebendo, é muito clara com relação a isso. Deus nos dá o poder de escolha. E essas escolhas, esse poder, traz responsabilidades. Traz responsabilidades. Então nós temos que avaliar que escolhas nós temos feito. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de orar? Quanto tempo de sua semana você dedica em oração? Quanto tempo de sua semana você dedica à hora secreta? Os irmãos sabem o que é a hora secreta, né? Aquele lugar onde você se fecha no quarto e vai orar e vai falar com Deus. Jesus ensinou: tu, quando orares, entra no teu quarto e em secreto teu Pai que lhe vê vai lhe ouvir. Aquele momento importantíssimo de comunhão entre você e Deus. Tão importante para alimentar sua alma, esse momento, sabe?
de ler a palavra do Senhor, orar ao Senhor. Eu sei que nós corremos atrás de tantas coisas. Por que nós não corremos atrás de Deus? Por que nós não dedicamos também nossa vida para crescer espiritualmente? Glória a Deus. Por que nós não investimos também o nosso dinheiro para crescer espiritualmente, lendo bons livros, participando de congressos? Enfim, nós perdemos tanto tempo assistindo televisão, novelas, filmes. Por que nós não investimos um pouco do nosso tempo também para ouvir boas pregações, bons estudos, para alimentar a nossa alma? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais confiança eu deposito nele. Quanto mais eu conheço a Deus, mais confiança eu coloco nele. É como uma amizade. Você não conta tudo de sua vida e nem confia totalmente em uma pessoa que você acabou de conhecer. Não é verdade? Mas a partir do relacionamento que você tem com essa pessoa, aí você é capaz de estar aqui, a chave da minha casa, a chave do meu carro. Faça o que você quiser. Por quê? Porque eu vejo você, conheço você e confio em você. Então assim é a nossa relação com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós entregamos a chave de nossa vida a Deus. Senhor, está aqui a chave de minha vida, do meu coração, e faça de minha vida o que o Senhor quiser. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor sabe cuidar da minha vida, mas muito, muito melhor do que eu mesmo. Deus sabe cuidar da tua vida muito melhor do que você mesmo. Então entrega a tua vida. Quando nós mergulhamos em nós mesmos, nós começamos a sofrer com ansiedade, nós começamos a perder a noite de sono, porque estamos confiando no nosso próprio braço, em nossa própria força. Então nós precisamos entregar integralmente nossa alma ao Senhor. Senhor, faça de minha vida o que quiseres. O que é que o apóstolo vai dizer? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. É a ele que nós temos que entregar nossas aflições. Então, nós temos que entregar. Deus não vai forçar que você entregue. Eu preciso que cada um de nós tenhamos essa liberdade. E para terminar, eu queria que os irmãos fossem lá para o Apocalipse, já que nós começamos em Gênesis. Nós vamos concluir lendo Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que fala sobre o juízo de Deus, o julgamento do grande trono branco, onde Deus vai condenar aqueles que não escolheram. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Podemos ler, amém? Amém. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas escolhas, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas escolhas, suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago. Aleluia. Os que não escolheram a Cristo serão lançados para dentro do lago de fogo. Pastor, e os que escolheram? E eu, pastor, que ouvi a voz do Evangelho, me arrependi dos pecados e me converti a Cristo. Aí Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia
do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, e nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus pela graça da salvação. Nós temos que agradecer a Deus porque alguém levou a palavra do Evangelho até nós. O Espírito Santo trabalhou dentro de nós e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ser crente é a melhor e a mais importante escolha que um homem pode fazer. A mais importante escolha da vida é converter-se a Jesus Cristo, porque é a partir do que nós fizemos com relação à pessoa de Jesus Cristo que Deus nos julgará. Não, pastor, eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Não, você é de boas intenções, o inferno está cheio. Você vai para o céu, para o inferno, dependendo do que você fez com Jesus, de como você considerou Jesus nesse mundo. Se você se arrependeu dos pecados e entregou sua vida a Cristo, o céu te espera. E nós veremos Cristo face a face. E poderemos louvá-lo, poderemos agradecê-lo face a face, porque assim como Ele é, nós o seremos semelhantes à sua glória, e nós o veremos face a face. Nós sentaremos à mesa nas bodas do Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, vivamos obedecendo a Deus, fazendo as melhores escolhas. As melhores escolhas não são as mais fáceis. Geralmente eu gosto de dizer que os caminhos que conduzem a Deus são os caminhos mais difíceis, mas são os melhores caminhos. Não adianta pegar atalhos, não adianta buscar satisfazer apenas as vontades pessoais. A melhor coisa do mundo é viver segundo a vontade de Deus. Lá em Romanos, vou concluir com esse versículo, lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Alguém sabe o que é que diz o restante? Mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos pelo Teu Espírito que nos ensina e que alimenta a nossa alma. E nessa noite, Pai, nós pedimos que decisões sejam tomadas aqui. Aqueles que são crentes, ó Deus, que decidam viver uma vida digna do Evangelho de Jesus, uma vida de santidade, uma vida de dedicação à Tua obra
e de amor à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós também pedimos por aquelas almas que puderem escutar essa mensagem em suas casas. Ó Deus Santo, que essa palavra inquiete essas pessoas, para que elas entendam, Pai, que precisam abandonar os pecados e escolherem viver somente para Deus. Pai Santo, o Senhor é um Deus misericordioso, bom, que aponta o caminho que nós devemos andar. E nós queremos, ó Deus, andar e viver segundo os seus caminhos. Pai, nos livra dos laços do inimigo, nos livra das tentações de nossa carne, e nos livra, meu Deus, desse mundo mau, desse sistema de pecado. Ó Deus, que a palavra do Senhor seja o nosso escudo, e que a nossa fé esteja fundamentada somente na palavra do Senhor. Pai Santo, aumenta a nossa fé, nos dê sabedoria, meu Deus, para alcançar outras vidas com a luz do Evangelho. E abençoa, Pai, a cada um. Mais uma vez te peço que pôde escutar essa mensagem, e abençoa cada irmão que esteja aqui examinando as Escrituras com toda tranquilidade e profundidade. Que essa palavra, ó Deus, gere mudança para melhor. E uma mudança para melhor, Pai, é aquela mudança que nos torna semelhantes ao Senhor Jesus. Ó Deus Santo, fica conosco. E desde já agradecemos por essa palavra. Nós agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E desde já eu agradeço a oportunidade. Amém. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tem um corinho que diz que, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É interessante que as escolhas que nós fazemos podem mudar uma eternidade. Imagina aí, nós na eternidade lembrando que poderíamos ter mudado a nossa escolha. Deus colocou a oportunidade nas nossas mãos, só dependia da gente, e a gente com um arrependimento eterno. Imagina aí a dor de consciência eterna que não é uma situação dessa, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que proporciona esses momentos para nos deixar fazer essa escolha, né? E hoje à noite você tem a oportunidade de fazer essa escolha. Não costumamos insistir, não costumamos fazer insistências, mas deixamos bem claro que está aberto. Se alguém nesta noite quiser fazer uma escolha para Cristo, fiquem à vontade, nos procure ou agora ou depois do culto, que a gente ora, porque eu tenho certeza que o Senhor é fiel para escrever o nome de quem fizer essa escolha no livro da vida, no livro o qual nós escutamos, né? Hoje, que se o nosso nome não estiver ali,